Então, já que nós acabamos de contar quantas são as funções injetivas e as funções bijetivas de A em B, parece natural que a gente agora se pergunte quantas são as funções sobrejetivas de A em B. Então, começamos fazendo uma análise semelhante à que fizemos antes. Então, para que exista uma função sobrejetiva de A em B, isto é, para que cada elemento de B seja imagem de algum elemento de A, eu tenho que ter em A pelo menos tantos elementos quanto em B. Então, a condição que deve ser satisfeita é que o número de elementos de B, que é o nosso N, não pode ser maior do que o número de elementos de A para que eu possa formar uma função sobrejetiva de A em B. No entanto, o que acontece é que, surpreendentemente, o problema de contar quantas são essas funções sobrejetivas em geral é muito mais complicado do que nos casos anteriores. Vocês podem, à primeira vista, pensar que uma possível solução para o problema consiste em fazer o seguinte: eu tenho que fazer uma função sobrejetiva desse conjunto A nesse conjunto B que está aqui, por exemplo. Então, uma maneira que a gente poderia pensar em resolver é a seguinte: primeiro, nós damos um jeito de fazer com que cada elemento de B receba pelo menos uma seta nessa correspondência. Então, por exemplo, vamos escolher que elemento vai flechar o primeiro elemento, digamos esse aqui, tá? Que elemento vai flechar o segundo. Esse número de possibilidades é fácil de contar. Tá? Nós temos M possibilidades para a primeira escolha, tá? Vamos ter M menos uma possibilidade para a segunda escolha. E depois, quem sobrar aqui em A pode flechar quem quiser, porque nós já garantimos que a função vai ser sobrejetiva. Tá? Isso levaria a uma contagem, tá? Que vai ser uma contagem do tipo M menos 1, M menos N mais 1. Tá? E aí, cada um dos elementos seguintes aqui de A, tá, vai ter N possibilidades. Então, nós temos isso aqui multiplicado por N elevado a diferença M menos N. No entanto, essa solução não está correta. Tá? Parece que é uma maneira razoável de contar, mas ela não leva ao número de funções sobrejetivas. O que a gente consegue fazer assim, de maneira razoavelmente simples é estudar determinados casos particulares. Então, por exemplo, a gente consegue calcular quantas são as funções sobrejetivas particular em que eu tenha exatamente mais um elemento em A do que em B. Então, vamos supor que eu tenha aqui um conjunto A, um conjunto B. O conjunto B tem N elementos e o conjunto A tem N elementos mais 1, mais o elemento N mais 1 aqui. Então, vamos contar quantas são as funções sobrejetivas desse conjunto A nesse conjunto B nessa situação. Ora, quando eu formo uma função sobrejetiva de um conjunto que tem exatamente um elemento a mais do que B, o que acontece é que cada elemento de B, tá, vai receber uma seta, exceto um único elemento aqui que vai receber duas setas provenientes de A. Então, uma maneira natural da gente resolver o problema, tá, primeiro, escolher quem é esse elemento. Ora, esse elemento que está aqui em B pode ser escolhido de N modos. Segundo, escolher quais são os elementos de A que vão flechar esse elemento.
eu tenho que escolher 2 dos n mais 1 elementos já, o que eu posso fazer de combinação de n mais 1, 2 a 2 modos. Finalmente, uma vez tendo feito isso, os demais elementos vão se associar aos demais, determinando uma correspondência biunívoca. Portanto, nós temos n-1 elementos em B que não foram associados, temos n-1 elementos em A que também não foram associados, portanto, a gente pode combiná-los de n-1 fatorial modos, tá? Ou que é a mesma coisa, n fatorial vezes combinação de n mais 1, 2 a 2. Então, para esse caso particular, a gente consegue fazer a contagem e o resultado é esse que nós temos aqui.